Quantos CDs virgens eu já tive na minha vida? Eu nem consegui adivinhar. Quer dizer, eu sei que tive dezenas de centenas de fusos de disco, então a quantidade deve estar na casa dos milhares, pelo menos. Mas sejamos realistas, mesmo com meu interesse em coisas menos interessantes, eu nunca prestei atenção aos CDs RS. Quer dizer, sério, quase todo mundo que estava computando na casa dos 2000 tinha sua cota de discos virgens e produzia mais do que sua cota de porta-copos. Mas não é grande coisa, certo? Você queima um disco errado, simplesmente joga no lixo. É um CDR e eles são inúteis e intercambiáveis. Ninguém lamenta CDs. Quer dizer, se você for à loja para comprar alguns, além de ter certeza de que não vai pegar a marca da loja de eletrônicos do Fry, a propósito, quase ninguém verifica qual marca ou variedade está comprando. Quer dizer, eles são todos praticamente os mesmos agora. Existem mais diferenças entre marcas e variedades do que você pode imaginar. Mas se eu tentasse fazer um vídeo sobre isso, eu realmente não teria muito a dizer. No entanto, há muito a dizer sobre esta marca. Este é um disco tão especial que ele realmente tem um nome que você vai lembrar. É o Ricoh Encryptis. E como o nome sugere, este é um CDR criptografado, o que não faz o menor sentido. Quer dizer, as palavras formam uma gramática inglesa válida, mas elas não se conectam de uma forma sensata. Um CD não pode ser criptografado. Eles não contêm nenhum processo ativo. Eles são apenas uma mídia de pilha, na qual se pode armazenar bits da mesma forma que você poderia escrever informações criptografadas em um pedaço de papel. Este é basicamente apenas um pedaço de papel no qual um computador pode escrever. Então, CDR criptografado é uma afirmação absurda. E nós vamos entrar em como isso realmente funciona e o que realmente significa, mas não é realmente o que torna este disco especial. O que é realmente emocionante é bem menos proeminente na embalagem. Aqui no canto tem esse pequeno logotipo peculiar, e ao lado dele estão as palavras Ricoh Hybrid CDR. E para você não sair antes que eu possa explicar isso, aqui está o que significa. Este é um disco gravável. Um CDR também veio com dados já nele em uma área não gravável que funciona da mesma forma que um CD-ROM normal. Então esqueça a criptografia. Esta é a parte legal. Na verdade, eu sei que há algumas pessoas assistindo lá fora que simplesmente se levantaram de suas cadeiras e apontaram sem palavras para a tela porque leram os mesmos livros que eu li. Livros que descreviam uma tecnologia com esse nome. Mas, como eu, eles presumiram que nunca deu certo, que ninguém realmente fez esse tipo de disco. Mas eles fizeram. Eu os tenho. Eles são reais e são estúpidos. Mas vamos preencher o resto do público antes de entrarmos em tudo isso. CD híbrido coloquialmente significou algumas coisas diferentes ao longo dos anos. Por exemplo, eu o vi usado para se referir a discos que contêm faixas de dados e áudio. Então, como um videogame que também tem áudio de CD, ou CDs de áudio que contém uma camada de CD de super áudio adicional. E eu ocasionalmente o vi usado para se referir a discos que têm um DVD de um lado e um CD do outro. Provavelmente existem algumas outras permutações, mas basicamente são todos formatos somente leitura. Quer dizer, você pode gravar um CDR com dados e áudio. Mas todos nós sabemos que a única razão pela qual alguém já fez isso foi para piratear videogames e outras coisas. Todos esses formatos que descrevi são discos moldados de fábrica. Eles não são aqueles que você faria em casa, se é que pode. Este, no entanto, é especificamente um CDR híbrido que deve ser gravado em casa. E há apenas uma definição formal para isso. Está na especificação original do CDR de 1990, chamada Orange Book, da qual não consigo uma cópia. É extremamente caro. No entanto, posso mostrar a você o ECMA 395, que parece estar disponível gratuitamente, uma espécie de adaptação europeia de padrão aberto do Orange Book. E ele descreve isso como uma descarga multisseção da qual a primeira seção é masterizada. Isso não significa muito. É um jargão bem denso da indústria de fabricação. Então, vamos trabalhar até chegar lá. Temos que explicar muito brevemente os princípios básicos do armazenamento óptico de dados. Então, vamos lá. Os CD-ROMs armazenam dados como uma série de bits e leds em prata. Em outras palavras, um disco de plástico com furos, mais ou menos representando uns e zeros. Esses furos são criados por meio de um processo chamado masterização, no qual são gravados ou queimados em um disco de vidro. Então, uma série de duplicatas positivas e negativas são criadas a partir disso. Uma delas, chamada de carimbo, é colocada em um molde no qual o policarbonato é injetado. Esse plástico pega o formato dos furos, solidifica para formar um disco, que é então revestido na parte de trás com uma fina camada de metal. Então o laser no seu CD-ROM tem algo para refletir na parte de trás dos furos. Para ler os dados, você imprime uma etiqueta nele e tem um CD finalizado. Agora você provavelmente sabe que os CDs graváveis funcionam de forma completamente diferente. Eles ainda têm um disco de plástico e uma camada reflexiva, mas também têm uma camada de corante químico.
É isso que esse verde é. Quando você grava um disco, você está usando um laser para mudar mais ou menos a cor desse corante para que certos pontos não reflitam tanta luz quanto o resto. E funcionalmente, eles são lidos exatamente da mesma forma que um CD normal. Os uns refletem menos luz do que os zeros, ou vice-versa. Não tenho certeza. Na verdade, é mais complicado do que isso. Os pits e lands não representam diretamente zeros e uns. Na verdade, são as transições entre eles e o comprimento deles. E eu nunca entendi completamente. Desculpe. Mas eles armazenam esses uns e zeros como mudanças no estado químico em vez do formato da superfície em si. Então, essa é uma diferença bem grande. Mas a maneira como eles são feitos ainda é basicamente a mesma. Embora os CDRs obviamente não venham com dados já neles, eles não são apenas discos plásticos planos com uma camada de tinta. Para que o laser em sua unidade rastreie corretamente, o disco ainda precisa ter algum tipo de trilha física para seguir. Então, os CDRs têm uma ranhura, como um disco de vinil moldado na fábrica. Ele não contém nenhum dado, mas eles ainda usam um carimbo para criá-lo. Então isso levanta a questão se eles ainda são moldados por injeção e ainda usam um carimbo. E se você colocasse alguns dados em parte desse carimbo e deixasse o resto do disco em branco? Bem, isso é o que o ECMA 395 descreve como um CDR híbrido, e podemos vê-lo em ação apenas olhando para um desses. Obviamente é meio difícil mostrar isso para você daqui. Vou colocar alguns close-ups, mas a frente do disco é bem comum. Parece muito com qualquer outro CDR. Temos linhas de memorando. Horse Books não é algum tipo de mensagem secreta. Essa é a senha, porque eu já gravei alguns dados nele. Veja, eu só tenho 5 desses discos, e acho que eles são os únicos que sobraram no mundo, possivelmente. Então eu não queria abrir vários, e eu tive que testar. Então nós temos o logotipo da Ricoh. Nós temos o logotipo dos criptografados aqui. E então temos o R duplo. Na verdade é um pequeno logotipo bem legal que a Ricoh criou para CDRs híbridos. É uma pena que eles não pareçam fazer mais desses. Agora, na parte de trás, você pode ver imediatamente o que está acontecendo apenas a olho nu. Então, do centro do disco se movendo para fora, nós temos uma pequena faixa aqui de material CDR normal gravável. Seriam o PMA e o PCA, acredito, que são usados para dizer à unidade qual potência de laser usar para gravá-lo e para descrever quais dados já estão no disco. Então, fora disso, esse tipo de área cinza e turva que é a parte masterizada. Essa é a parte que realmente contém informações moldadas de fábrica, assim como um CD-ROM normal. E então, fora disso, há apenas uma área gravável de CDR comum. É muito difícil de ver, mas há cerca de 1/4 de polegada de faixa de tinta ligeiramente mais escura. Foi onde escrevi meus dados. Então é um pouco mais escuro, assim como um CDR normal. E de outra forma, parece bastante comum. Ele só tem essa pequena área turva. Então, em quase todos os aspectos, parece ter a estrutura e a aparência de um CDR normal. E a única coisa que realmente se destaca é que ele tem alguns dados pré-impressos. E o como disso provavelmente é claro o suficiente. Quero dizer, como eu disse, eles já estão fazendo os discos com um molde. Por que não colocar alguns dados lá? A grande questão é o porquê. Embora, na verdade, eu acho que deveria ser mais um, por que não? Você provavelmente nunca se perguntou isso. Por que faria? Mas acho que você terá uma resposta muito rapidamente. Por que não incluir uma área gravável em cada disco comercial para cada produto que você pode comprar que não use o CD inteiro? Por que não incluir uma camada de tinta e o suco de rastreamento e deixar os usuários colocarem o que quiserem no espaço de armazenamento excedente? Por que não ir além? Tornar tudo regravável. Para qualquer programa que cria arquivos que são úteis apenas com aquele programa, por que não mantê-lo junto? Você pode armazenar seu banco de dados do Quicken em seu disco Quicken. Então, se seu disco rígido morrer, você não precisa encontrar 2 discos separados para recuperar seus dados e seu programa. Talvez você queira gravar sua chave de CD do Windows no disco de instalação para não ter que se preocupar em perder o pequeno adesivo. Ou os videogames poderiam deixar você gravar seus jogos salvos ou apenas pontuações altas, ou o que quer que seja, direto no disco e depois apagá-los mais tarde se quiser começar de novo. Isso teria sido como uma nova era estranha de jogos estilo cartucho. Isso poderia ter acontecido totalmente. Você vai a uma loja de jogos, compra uma cópia de segunda mão do jogo de outra pessoa, e ele vem com os jogos salvos dela ainda, exceto que você sabe, é The Sims em vez de Mario 64. E algumas ideias ainda mais interessantes surgem se examinarmos outra palavra das especificações um pouco mais de perto. Essa palavra é multisseção, e é essencial para entender como essa coisa funciona. Então, vamos descrevê-la também, muito brevemente. O formato de áudio CD original foi projetado em uma época por volta de 1982, quando fazer seus próprios discos era uma ideia absurda. Tudo tinha que ser concluído semanas antes que o disco estivesse realmente pronto para a fabricação. Então não havia nenhuma provisão no padrão original para adicionar mais dados posteriormente. Não faria sentido. Mas quando os CDRs foram inventados em grande parte pela Philips, eles não queriam que eles fossem gravados uma vez.
Eles queriam que você pudesse gravar alguns arquivos, retirar o disco, usá-lo, gravar mais arquivos posteriormente e continuar até que o disco estivesse cheio, ou até que você optasse por torná-lo permanentemente somente leitura. Então, quando eles escreveram o padrão Orange Book, eles incluíram a ideia de discos multisseção e os incorporaram diretamente no design do CDR. Cada CDR pode ser gravado para leitura, e em seguida, gravado novamente, com algumas ressalvas sobre quais tipos de unidades e software podem ler um disco que foi gravado. Dessa forma, toda vez que você grava novos dados em um CDR, você cria uma nova seção. E embora eles pudessem ter sido projetados para que o conteúdo de cada seção pudesse ser visto separadamente, a maneira como isso realmente funciona é que apenas a seção mais recente em um disco é visível na maioria dos softwares, mas geralmente inclui o conteúdo de todas as seções anteriores. Então, por exemplo, a pasta que você vê aqui está em um CDR normal que gravei 3 vezes, adicionando apenas um arquivo de cada vez. Mas aparece como se todos tivessem sido gravados de uma vez, porque o sistema operacional está costurando todas as seções. Isso permite que você trate o disco como se fosse uma mídia normal e totalmente regravável, como um pendrive, que é provavelmente o que a maioria dos usuários queria. Na verdade, você pode ir além de apenas adicionar arquivos. Por exemplo, se você adicionar um novo arquivo com o mesmo nome de um antigo, mesmo que você não possa realmente sobrescrever dados em um CDR, apenas a nova versão será vinculada na nova seção. Então é como se o antigo tivesse sido substituído. Então aqui eu renomeio o Winter JD para Sunset JD, gravo no disco, e agora quando abro o Sunset, obtenho a imagem do inverno. É como se a antiga foto do pôr do sol tivesse sumido. Claro que ainda está no disco. Você não pode remover dados de um CDR, eles simplesmente não são facilmente visíveis. Se eu usar um aplicativo de análise especial, posso olhar para uma seção anterior e recuperar a imagem sem problemas. Teria sido bom se os sistemas operacionais tivessem incorporado esse recurso, mas não o fizeram. Então, na prática, sobrescrever um arquivo em um CDR é como se você realmente o estivesse sobrescrevendo. E, de fato, você pode até mesmo excluir arquivos dessa forma. Aqui estou excluindo 2 das imagens neste disco. E então clico em gravar. E depois, quando abro o disco, esses arquivos simplesmente não estão mais lá. Novamente posso ir ao meu utilitário de análise e posso recuperá-los. Então isso não é seguro. E o espaço no disco ainda está sendo usado apenas por dados que não estão sendo vinculados. Então isso é meio inútil, exceto para apenas desobstruir seu disco. Mas o ponto é que funciona, e tudo isso surgirá novamente mais tarde. Voltando à nossa pequena fantasia, suponha que você comprou uma cópia do Photoshop, e então, quando a Adobe lança patches, você pode baixá-los e gravá-los no disco, substituindo os arquivos de instalação originais para que a mídia realmente se torne permanentemente atualizada caso você precise reinstalar mais tarde. Você pode fazer isso repetidamente, e só precisaria comprar uma nova cópia do software quando o disco estivesse totalmente cheio. E além disso, você ainda pode voltar e recuperar cada uma dessas versões antigas de sessões anteriores se precisar delas por algum motivo. Claro, é logisticamente complicado, é irrealista, e tornaria o software muito mais caro para um recurso com o qual muito poucos usuários realmente se incomodariam. Mas eu posso ter meus sonhos, certo? E de fato, quando vi esses discos no eBay, sonhei sobre como eles poderiam funcionar. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre como essas coisas realmente funcionavam online. Na verdade, elas são quase completamente não mencionadas em nenhum lugar, exceto por uma análise técnica bastante surrada do Anand. Não tem nenhum detalhe técnico, e meus recursos usuais, como livros do Google ou arquivo da internet, também não renderam nada. Então fiquei limitado apenas à descrição simples do que a coisa fazia, que podemos encontrar aqui no box Encrypted Hybrid CDR, para segurança de dados, e abaixo disso, criptografa e descriptografa automaticamente seus dados confidenciais. Como estabelecemos isso é base. Então, vamos olhar na parte de trás da caixa e o que diz que este produto contém software de gravação. Não há necessidade de usar outro software de gravação ou gravação. E então, abaixo disso, um driver será instalado uma vez ao usar este produto pela primeira vez. Então, assim que a reivindicação deles é estabelecida, é um disco criptografado. Ele se desfaz. É apenas um disco normal que inclui software de criptografia. E imediatamente isso parece incrivelmente chato. Você não vai usar isso. Você vai usar o software pelo qual realmente pagou dinheiro de uma empresa respeitável na qual você sabe que pode realmente confiar, em vez do prêmio de Cracker Jack que simplesmente veio de graça com algo que você ganhou. Então, depois que meu choque inicial com a natureza do disco em si passou, eu imediatamente presumi que era isso que eles estavam fazendo. E eu não os comprei. Eu não comprei os únicos CDRs híbridos conhecidos porque pensei que eles eram um produto ruim. Escute, se eu puder lhe dar um conselho, você tem que ser mais esperto do que as coisas que você está tentando colecionar. Então 6 meses se passaram, e eu não pensei sobre isso nenhuma vez. E então um dia, eu estava olhando meu eBay, como pesquisas salvas anteriores, e as vi novamente, e comecei a pensar em algumas maneiras muito inteligentes de como eles poderiam ter implementado isso. E, de fato, fiquei tão animado com minhas especulações selvagens e infundadas que imediatamente encomendei todas as 5, a um alto custo,
da Alemanha para descobrir se elas realmente eram tão legais quanto imaginei que seriam semeadas. Pense no cenário em que você estaria transportando dados seguros em CDR comum. Não tenho ideia de como isso funcionaria, mas acho que você apenas codificaria seus arquivos com um utilitário de criptografia normal. Você usaria um programa normal de gravação de CD para colocá-los no disco e, em seguida, colocaria o disco em sua pasta. Agora, suponha que alguém pegue esse disco, talvez um zelador ou uma secretária, tenha sido comprometido por uma empresa ou governo concorrente e tenha acesso físico direto ao seu escritório, pelo menos por um tempo, 15 minutos, meia hora. Obviamente, eles não conseguirão ler seus dados in situ. Quebrar a criptografia leva um tempo, especialmente em 2005, quando esses discos foram vendidos pela primeira vez. Então eles vão querer levá-lo de volta para o próprio território do invasor para trabalhar nele. Mas se eles simplesmente roubarem o disco, você vai perceber que ele se foi. Em vez disso, a secretária coloca o disco em seu laptop, copia os arquivos criptografados, coloca o disco de volta em sua pasta e sai apenas com os dados copiados, e você nem percebe. Provavelmente há muitas maneiras de mitigar isso, mas você não pode manter tudo trancado a 7 chaves 24 horas por dia. E mesmo se você usar uma boa criptografia, você pode usar uma senha fraca, uma que pode ser adivinhada ou quebrada facilmente, ou pode ser roubada por outros meios. Então você provavelmente vai querer criar alguns obstáculos aqui. Não que eu saiba alguma coisa sobre segurança de dados. Estou apenas supondo que você gostaria de dificultar, se puder. Então, aqui está como imaginei que isso funcionasse. Suponha que a parte masterizada de fábrica do disco, que presumivelmente contém o software de criptografia, fosse a única seção no disco. Talvez todo o PMIA, que informa a unidade quais seções estão lá, seja pré-escrito com dados falsos que dizem que há apenas uma seção, e o resto do disco é usado. Isso significaria que o software de gravação normal se recusaria a gravar nele, e o software de imagem normal se recusaria a lê-lo, porque o PMI diz que o disco está vazio. Mas o driver especial que vem com isso pode substituir isso. Isso lhe daria um disco que não pode ser lido facilmente com software comum. Apenas o utilitário de criptografia incluído que sabe como usar esse driver especial. Então, copiar o disco é muito mais difícil. E além disso, agora você tem uma cópia altamente confiável do próprio software. Veja, um problema com a criptografia de seus dados é que você precisa do utilitário de criptografia em qualquer máquina na qual deseja ler os dados. Mas se você armazená-lo em uma mídia que pode ser gravada pelo usuário, como você sabe que o software em si não foi comprometido, não teve um Trojan ou um keylogger inserido nele. Então a solução é que você tem que carregar uma cópia separada em um CD-ROM normal, e não gravável. Seria bom se você pudesse colocá-los na mesma mídia e saber que o software é confiável. Bem, na minha versão imaginada deste produto, a parte masterizada do disco seria tão intocável quanto um CD-ROM normal. Então, contanto que você soubesse que o disco veio da Ricoh, você saberia que o software é confiável. Então, como o software é limpo e você provavelmente precisaria de uma senha para gravar quaisquer dados no disco, contanto que você estivesse confiante de que sua senha não havia vazado, você poderia ter certeza de que qualquer coisa gravada no disco também estaria livre de adulteração. Então, o que imaginei aqui é um produto muito brilhante, e eu literalmente escrevi um script inteiro antes que esses discos chegassem, prevendo que esse fosse o caso. Como é um uso tão bom desse conceito, eu simplesmente presumi que era isso que eles tinham feito. Eu não tinha certeza se era possível falsificar a estrutura de um CDR dessa forma. Mas fiquei animado para descobrir por que se eles não fizeram isso, então devem ter feito algo ainda mais louco. Sim, bem, sonhos são uma coisa. Quando descobri a realidade, tive que apagar o script inteiro. Então, vamos colocar este disco em uma máquina e ver como ele realmente funciona. Não esta máquina, é claro. Veja, eu só tive uma chance de fazer isso, pois como eu disse, esses discos não podem ser substituídos. Então, gravei tudo o que fiz por HDMI antes, e vou apenas descrever o que estou fazendo enquanto mostro a filmagem. Mas estou fazendo isso neste laptop ontem mesmo. Então isso está executando o Windows XP, que é contemporâneo? Então é claro, quando coloco o disco, ele abre o menu de execução automática e é muito simples. Só temos que criar o disco e copiar os arquivos para o disco rígido, que são, claro, write e readase, respectivamente. Se eu clicar em um deles, ele imediatamente me pede para instalar o driver, conforme mencionado na parte de trás da caixa. Isso leva apenas um momento, e então a máquina reinicia, e eu não tenho ideia do que ela instalou. Não consigo encontrar nada no gerenciador de dispositivos ou nos drivers do CD-ROM. Então, quem sabe o que isso fez com o meu sistema? Agora, ao iniciar o programa e selecionar gravar disco, ele me pede uma senha. Não tenho ideia de que tipo de criptografia isso usa. Eles parecem não mencionar em lugar nenhum. Não há informações online que eu possa encontrar, nem mesmo em um arquivo do site da Ricoh. Não há nada na documentação muito limitada incluída com a coisa. Então, quem sabe o quão seguro isso realmente era. Tudo o que sei é que a senha é limitada a 10 caracteres alfanuméricos. Então escolhi Horsebooks. A data efetiva permite que você defina datas antes e depois das quais os dados não podem ser descriptografados novamente. O manual não fornece nenhum caso de uso proposto para isso. Mas suponha que você esteja planejando uma reunião onde você vai levar dados confidenciais em um dia específico e você quer ter certeza de que mesmo que alguém pegue o disco emprestado, eles não serão capazes de lê-lo antes do tempo, mesmo que eles tenham adivinhado sua senha, já que você a definiu para seu aniversário. Isso seria muito útil. E é claro que ter dados expirados é universalmente útil. Todo mundo gosta disso.
Então isso é uma segurança fina com certeza. Mas pelo menos está lá. Então eu insiro essas informações, clico em OK e obtenho a interface de gravação de disco. Este é um bom momento para apontar que este software é surrado. Talvez sem surpresa, as opções são extremamente limitadas. As configurações de segurança apenas aparecem. Esse mesmo diálogo com a senha e as datas e configurações de gravação apenas permite que você escolha onde a pasta temporária ficará no seu disco rígido. É isso. A interface de escrita em si é estéril. Não há botão de navegação. Você não pode ver metadados em nada. A única maneira de usar isso é abrir uma janela do Explorer, encontrar os arquivos que deseja e arrastá-los para esta janela, o que é uma maneira muito estranha de fazer as coisas. Mas eu fui em frente e criei alguns documentos altamente confidenciais, coisas que não posso deixar ninguém saber. Arrastei-os para a janela e cliquei em gravar. Além de perguntar qual velocidade e unidade você deseja usar, e se eu quero fechar o disco, o processo de gravação é bem comum. É bom o suficiente para dizer em qual estágio do procedimento ele está. Você sabe, quando está criptografando o software e quando está realmente gravando o disco, e assim por diante. Mas, de outra forma, ele apenas faz o que faz. Então, com o disco gravado, agora posso ir para a interface de cópia de arquivos. E, com certeza, lá está a minha seção e meus arquivos. Então, agora já podemos dizer que este software não foi desenvolvido com grandes despesas. Mas agora vemos nosso primeiro detalhe. Isso é totalmente preocupante. Estamos olhando os arquivos no disco e não precisamos colocar uma senha para vê-los. Isso é só porque ainda estamos executando o software e ele armazenou em cache nossa senha anterior? Ou ele teria feito isso de qualquer maneira? Bem, primeiro vamos ver se podemos realmente ler os arquivos sem uma senha. Clicar nos ícones não faz nada. Você não pode ver o tamanho deles, ou os tempos dos arquivos. Você não pode abri-los no lugar. Não há miniaturas. Novamente, este programa é muito simples. O nome do diálogo é copiar arquivos para o disco rígido, porque é a única coisa que ele faz. Então temos que realmente extrair os arquivos. E agora, ele pede uma senha. Então pelo menos tem isso. Os arquivos são extraídos, agora podem ser lidos. Então a descriptografia de criptografia básica está funcionando. Mas ainda assim, isso significa que os criptografados exporão os nomes dos arquivos no disco no avião assim que você iniciá-lo sem exigir uma senha? Vamos verificar. Sim, significa. Não sou um especialista em segurança, nem de longe. Não sei do que estou falando. Não afirmo que sei. Estou apenas regurgitando a porcaria mais sensata que se possa imaginar. Isso ainda é imediatamente uma condenação total deste software. Mesmo em 2005, quando isso foi feito, a utilidade dos metadados era bem conhecida. E se algum executivo tentasse armazenar um arquivo com segurança, mas o chamasse de Big Core? Puxas proposal doc, alguém bisbilhotando sua pasta por 5 minutos não conseguiria dizer o que havia no arquivo. Mas certamente saberia que você estava planejando vender a empresa para a Big Core. E não há razão para isso. Mesmo se os dados estivessem sendo armazenados no disco como arquivos separados, eles ainda poderiam receber nomes sem sentido. E esse nem é o caso. Se abrirmos o disco no Explorer, podemos ver uma pasta chamada Session01, na qual os dados estão claramente armazenados em um objeto criptografado chamado Archive. Os nomes dos arquivos vêm de um arquivo separado chamado Files List, que contém esses números que presumivelmente fornecem os deslocamentos de início e fim para cada item arquivado, e em seguida os nomes ao lado deles em texto simples. Não há justificativa para isso além da incompetência de classificação. Este produto é basicamente uma besteira fraudulenta. Mas vamos prosseguir. A única outra função é gravar mais arquivos em outra seção. Ele suporta isso. Então eu peguei alguns dados aleatórios, alguns vídeos de alguns jogos que eu tinha instalado, incluindo, aparentemente, um jogo de Miami Vice que eu nem sabia que tinha. E gravei esses. O processo foi exatamente o mesmo. E quando terminei, obtive uma segunda aba mostrando a segunda seção e seus arquivos. Há algumas coisas que vale a pena destacar aqui. Nenhuma dessas seções é marcada com qualquer tipo de metadados. Não há registro de data e hora dizendo quando foi gravado, ou o nome da conta de usuário, ou a máquina em que foi gravado. Então, se alguém tentasse adulterar este disco, adicionando novos dados a ele, mesmo que fosse incrivelmente desleixado e descuidado, não há nada que pudesse revelar esse fato. Não que isso realmente importasse, como abordaremos em breve. Além disso, de acordo com o manual, o número máximo de sessões é 20. E, até onde eu sei, eles escolheram esse número apenas porque era quantas abas eles conseguiam encaixar em uma tela de 640x 480 com seu controle de abas personalizado estilo 2005. Claro, eles poderiam ter usado vários controles integrados diferentes do Windows, que podem lidar com muito mais abas, ou uma caixa suspensa, ou uma visualização de ícones. Mas agora temos que usar aquele controle de abas personalizado no qual gastamos $15.000, mas que só difere do Windows por ter um único pixel arrancado de cada canto. Eu, na verdade, sei que não há nenhuma limitação técnica aqui, porque o programa apenas armazena cada seção em uma pasta, chamada Seção 01, Seção 02 e assim por diante. Eles poderiam tê-los nomeado facilmente até a seção 99 sem problemas. E esse também é o número de seções que você pode colocar em um CDR. Então isso é completamente arbitrário, e neste ponto você viu o produto inteiro. Então, vamos para o técnico e falar um pouco mais sobre seções, porque eu disse que tinha algumas ideias muito inteligentes sobre truques que eles poderiam ter feito que tornariam isso notavelmente seguro. Então, eles fizeram isso? Não, claro que não.
Não só a solução deles não é nada parecida com o que eu imaginei, como é tão básica e tão terrível que todos os meus cenários de fantasia sobre como isso seria ótimo. Em vez disso, destacam as falhas que ele realmente tem. Cada vantagem que pensei é, na verdade, o oposto de um problema que esses discos têm. Primeiro, ele é escrito como um CDR completamente normal. Quando você adiciona arquivos ao disco, o software de criptografia apenas cria uma nova seção, coloca os arquivos em uma nova pasta e os grava. É isso. Não há nenhuma tabela de conteúdo secreta não listada ou soma de verificação oculta em uma trilha de subcanal para verificar se há adulteração. Nada disso. Quando o programa inicia, ele apenas procura pastas chamadas seção 01 até seção 20. É isso! Isso significa não apenas que gravadores de CD normais podem ler o disco, mas que qualquer um que simplesmente entre em um PC com Windows, Mac ou Linux pode simplesmente arrastar os arquivos para seu disco rígido. Então o método mais fácil possível de exfiltrar os dados está bem na sua frente. Especialmente porque isso também lhe dará uma cópia do próprio software de criptografia. Ele se recusa a executar a menos que detecte um CD híbrido. Mas duvido que levaria muito tempo para qualquer invasor motivado a ignorar essa verificação. E agora você terá uma cópia conveniente do software para dissecar. Ótimo. Em segundo lugar, e eu só incluo isso, porque você deve ter se perguntado, esse recurso de data de expiração não é totalmente ineficaz. Mas é claro que não é melhor do que você esperaria. O desvio mais simples seria apenas reverter o relógio do sistema para um dia em que ele era válido. E eles tentaram um pouco pegar isso. Se você colocar o disco em uma máquina que esteja configurada para a data certa, ele ignorará a verificação. Mas se você realmente passou da data quando abriu o software pela primeira vez, mesmo se você voltar o relógio, ele ainda não funcionará quando você o reabrir. Mas é apenas um truque barato. Ele grava um arquivo no sistema 32 que lembra a data efetiva, o que descobri em cerca de 5 minutos com uma ferramenta que ganhei de graça. Eu apaguei o arquivo, então o truque do relógio funcionou. Ninguém realmente pensou que isso seria eficaz de qualquer maneira, mas poderia ter sido um pouco melhor. Não há como realmente remover dados de um disco depois que eles estão lá, mas uma vez que o software detecta que passou da data limite, ele pode disparar imediatamente uma operação de gravação para tentar excluir os arquivos do disco. E claro que o usuário pode desligar o plug antes que ele termine, mas há uma boa chance de que ele não perceba, ou que ele nem perceba que está acontecendo, ou que ele corrompa o disco inteiro no processo. E em qualquer caso, se eles forem um invasor de baixa habilidade, alguém que só tem a senha correta porque a roubou de um post-it ou algo assim, agora eles não conseguirão fazer o software ler os arquivos e provavelmente não têm as habilidades para descriptografá-los por conta própria, então isso seria bem eficaz. Por conta própria. Então isso seria bem eficaz. Eles poderiam ter tentado. Vamos ao terceiro problema porque é muito maior. Embora pudéssemos debater se isso é realmente um problema ou não, quando você aperta o botão para gravar seus dados criptografados, há uma opção para fechar o disco. Isso é mais conhecido como finalização. E se você gravar em um disco com essa opção definida, isso fará com que ele não aceite mais nenhuma gravação futura e se torne somente leitura para sempre. Se você quer que um disco seja realmente seguro, você precisa definir esse sinalizador, porque se não fizer isso, há muitas explorações interessantes que você pode fazer, já que este é um disco multisseção normal, e como você pode gravar nele com qualquer utilitário, e como a parte masterizada de fábrica é apenas uma seção, você pode sobrescrever seu conteúdo. A imutabilidade da parte masterizada, que eu senti ser o maior ponto de venda do produto, é inexistente se o disco não tiver sido fechado. Para provar isso, usei um aplicativo de gravação normal, CD Burner XP, e adicionei um arquivo à pasta de documentos chamado Lista de Unidades PDF, o mesmo nome de um arquivo que já estava lá de fábrica. Gravei isso como uma nova seção, tirei o disco, coloquei de volta, abri o arquivo, e o que antes era uma lista de unidades compatíveis, se tornou um manual para um forno Easy Bake. Teria sido tão fácil para mim substituir o software de criptografia por uma versão adulterada contendo um keylogger ou aplicativo de controle remoto. Mas isso é grosseiro. Poderíamos ficar ainda mais sofisticados aqui. Suponha que não queremos espionar, queremos desinformar. Sabemos que este disco será entregue a outra empresa junto com a senha que obtivemos por outros meios. Não está finalizado porque eles devem adicionar seus próprios dados a ele e depois trazê-lo de volta. Queremos que a outra empresa veja algumas comunicações internas comprometedoras que obtivemos, como se tivessem sido gravadas no disco por acidente, como se alguém estivesse arrastando arquivos do Excel para ele e pegasse alguns e-mails com conversas incriminatórias. Mas se apenas os adicionarmos normalmente e clicarmos em gravar, o destinatário pode ficar desconfiado do motivo de haver duas sessões diferentes, quando deveria haver apenas uma. Em vez disso, suponha que usamos um aplicativo de gravação normal para excluir a pasta da sessão anterior. Então pegamos os arquivos que descriptografamos dele, usamos o utilitário de criptografia para gravá-los novamente, junto com nossas adições venenosas. Agora o destinatário vê um disco que parece ter sido usado apenas uma vez, então não é provável que ele verifique com um software extra especial para ver se o disco realmente foi gravado 2 vezes. Se este programa está dizendo o contrário, esse é um exemplo forçado, mas acho que comprova meu ponto. O fato de o software integrado depender de nomes de pastas significa que o que ele considera uma seção não está vinculado à contagem real de seções no disco.
Se o software verificasse se o número de sessões de criptografia correspondia ao número de sessões de disco, ele poderia sinalizar esse tipo de adulteração e, pelo menos, forçaria o invasor a gastar muito mais tempo e cuidado em sua exploração, obtendo um novo disco criptografado e gravando cada sessão existente do zero com suas modificações incluídas. Se o disco original tivesse sido etiquetado à mão, eles também teriam que duplicar perfeitamente a caligrafia para evitar a detecção. E nada disso é impossível com certeza, mas leva tempo e aumenta as chances de um erro que resultaria na descoberta do subterfúgio. Se você simplesmente fechar o disco, nada disso importa. Mas não aparece nenhum tipo de aviso quando você grava um disco para lembrá-lo das implicações de escolher um ou outro. Não há nem mesmo menção a isso no manual. Você tem que procurar a opção por si mesmo e entender por que isso importaria. E na prática, a maioria das pessoas provavelmente nunca pensaria em considerar isso, e tudo isso já seria ruim o suficiente. Mas, como se vê, a segurança em si também é terrivelmente ruim. Para a surpresa de ninguém, como eu entreguei uma cópia do disco para o pessoal do meu Discord e levou menos de meio-dia para alguém abri-lo completamente. Ainda não temos certeza de qual método real está sendo usado para criptografar o conteúdo, mas isso não importa, porque o que sabemos é que a senha em si está armazenada no disco. Esta captura de tela é de um script que um dos meus clientes escreveu. Obrigado, Morgan. Que extrai a senha e a exibe em texto simples. Como você pode ver na parte inferior onde diz Horsebooks. E isso é possível porque a senha é armazenada no arquivo compactado. Não com hash ou algo assim, apenas codificada com uma chave de 256 bytes que é incorporada ao programa e reutilizada para cada senha, cada sessão e cada disco. O que significa que, tendo quebrado um disco, agora temos a capacidade de ler todos os que já foram feitos sem esforço. Em outras palavras, se eles tivessem se tornado populares, você teria sido capaz de simplesmente decodificar o Google Encrypts e baixar um pequeno programa que apenas olharia para um disco e lhe daria a senha. Acontece que o Encrypts é a fechadura mestra das ferramentas de segurança. Todo disco pode ser desbloqueado com a mesma chave, então este produto é completa e inquestionavelmente uma piada. Mas deixe-me parar de ser um brincalhão. Isso foi muito provavelmente mais ou menos intencional. Apesar de toda a minha diversão de faz de conta de filme de espionagem, este produto provavelmente não era para Fortune 500 ou Dodge. É apenas uma proteção básica de baixo nível adequada para John Key. O público e seu pequeno escritório de preparação de impostos em algum lugar para colocar seus documentos de cliente para que, se ele perder sua pasta em público, quem a encontrar provavelmente a jogue fora assim que perceber que seus dados não são imediatamente legíveis para esse propósito. Talvez elas sejam boas da mesma forma que uma fechadura mestra impede que alguém simplesmente entre em seu galpão sem pensar duas vezes, a menos que essa pessoa esteja preparada para atacá-lo. E também é muito mais fácil para um chaveiro deixar você voltar se você perder sua chave. Na verdade, embora eu tenha chamado isso de produto da incompetência, não ficaria surpreso se a Ricoh armazenasse a senha de propósito para que pudessem recuperá-la para clientes irritados que tomaram a decisão estúpida de armazenar a única cópia de dados essenciais em um desses discos e depois perderam a senha, como ele diz para você não fazer no verso. É verdade que qualquer ataque direcionado a essa tecnologia teria sucesso facilmente, mas os indivíduos estão mais preocupados com ataques oportunistas e conveniência. Então acho que isso provavelmente foi realmente destinado aos consumidores. Na verdade, os dois únicos comunicados à imprensa que posso encontrar, ambos da Kano Technologies, o distribuidor norte-americano do produto, podem mencionar governos e Fortune 500, mas certamente não se sentem muito focados nesses mercados, especialmente devido ao preço. Se fossem destinados a clientes de alta segurança, não seriam vendidos por US$ 5,95 o disco. Sim, é isso mesmo. Paguei muito mais por eles no eBay do que eram vendidos originalmente. Claro, mesmo por US$ 6, eles teriam feito porta-copos bem caros. E nos dias de falhas de gravação muito mais frequentes, isso por si só poderia tê-los matado como produto. Então, a história ainda mais provável é que eram apenas uma maneira de anunciar a tecnologia de disco híbrido da Ricoh, o que eu comumente chamo de flex. E para ser justo, esse é o trabalho que eles estão fazendo agora, apenas décadas atrasados. A única razão pela qual eles estão na sua tela é que eles parecem ser o único produto real que estava em conformidade com a especificação do disco híbrido do livro laranja. As fotos do microscópio que coloquei antes, que mostram a transição entre o trilho do suporte de fábrica, que armazena o aplicativo de criptografia, e os pontos de corante que armazenam seus dados de usuário, podem ser as únicas fotos desse tipo no mundo que não foram tiradas por funcionários da Ricoh. É incrível que haja tão pouco a dizer sobre uma tecnologia tão única e fascinante. É pouco mais do que os dois formatos, CD-ROM e CDR, juntos em um só lugar. É uma chatice. Tem certeza de que outros usos poderiam ter sido encontrados? Na verdade, a Ricoh tinha planos de lançar versões em CD-RW e, eventualmente, até DVD-R, e aparentemente houve até mesmo concorrência de uma empresa coreana chamada Kudia que vendia um CD e seguro
Embora honestamente, com as poucas informações disponíveis, eu ainda suspeite fortemente que seja literalmente o mesmo disco feito pela Ricoh e apenas renomeado para o mercado coreano. Esse tipo de coisa era muito comum com mídia ótica. Mas, em todo caso, até onde eu pude perceber, nenhuma delas foi além das avaliações iniciais. E imagino que seja porque em 2005 a crescente disseminação da internet de banda larga já estava tornando obsoleta a distribuição física de software. Claro, apenas metade das famílias tinha na época, mas a maioria das empresas provavelmente tinha. Então, por que se preocupar com uma técnica de fabricação cara apenas para colocar um pequeno aplicativo no PC de alguém quando você pode simplesmente enviá-lo para seu site? Eu imagino que a Ricoh tenha criado esse conceito anos antes, quando muito menos pessoas tinham internet decente e, quando estava pronto para o mercado, eles rapidamente perceberam que era um produto de uma era anterior que não fazia mais sentido. Mas é basicamente isso que eu abordo neste canal, não é? Todos os meus pequenos programas são basicamente sobre o final dos anos 90, mas particularmente os 2000, quando as coisas se moveram em um ritmo alucinante. E essa história se desenrolou para um monte de produtos como os formatos de mídia portáteis, que surgiram logo antes, ou depois do iPod. Ninguém estava realmente pronto para a rapidez com que a tecnologia estava se movendo, e isso levou a muitos investimentos infelizes e falhas proeminentes. Mas também fez daquela década um dos momentos mais emocionantes da história da tecnologia, onde você nunca sabia o que aconteceria a seguir. Este produto não era prático, mas fora dos 2000, ele nunca teria sido feito. Mas, infelizmente, isso é tudo que tenho a dizer sobre isso. Então espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, inscrevam-se. Então, se vocês gostam desse tipo de coisa, talvez cliquem em curtir, e lembrem-se de ativar as notificações se quiserem ver quando eu enviar novos vídeos. Mas se vocês realmente gostaram e querem me apoiar, considerem se inscrever no meu Patreon. Eu não poderia comprar coisas estranhas como essa do exterior por capricho, nem poderia pagar o estúdio para mostrá-las a vocês se não fosse pelo apoio de todas as pessoas de lá, como essas pessoas que tornam tudo isso possível. Sou muito grato a todos eles e a todos os outros. Obrigado por assistir.